Oi, gente! Que a nossa aula vai ser sobre ligações químicas, entender como que essas ligações químicas são subclassificadas, quais são os átomos que formam determinados tipos de ligações. É sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. Então, por que os átomos formam as ligações químicas? Porque eles precisam adquirir uma configuração eletrônica mais estável. E a configuração eletrônica mais estável que nós sabemos é a configuração de gás nobre. É tão estável que eles não precisam se ligar a ninguém. E, experimentalmente, o que é observado é que os demais átomos da tabela periódica se ligam a outros átomos para adquirir uma configuração semelhante ao do gás nobre, tá? Então, a ligação química é um conjunto de forças que mantém dois átomos unidos entre si, dando origem a uma molécula. Então, da mesma forma que nós temos diferentes letras do alfabeto se juntando para formar diferentes palavras, nós vamos ter átomos se juntando para formar diferentes moléculas, a depender de quais átomos estão ligados. Em todos os tipos de ligações químicas, as forças que formam essa ligação são essencialmente eletrostáticas, tá? Tem a ver com polaridade. Nós temos três tipos de ligações químicas. Elas são uma ligação iônica, que pressupõe a existência, então, de íons. Nós temos a ligação covalente e temos a ligação metálica. Essa daqui é um tipo de ligação que se fala muito pouco, mas é uma ligação bastante importante também. Na ligação química, ocorre uma interação entre os elétrons de valência. O que são esses elétrons de valência? São os elétrons que estão na camada de valência. E o que é essa camada de valência? É a última camada eletrônica. Bom, por que são os elétrons de valência que participam das ligações químicas? Porque são os elétrons mais externos. Então, vamos pensar aqui num átomozinho e as suas camadas eletrônicas. Os elétrons que estão aqui nas últimas camadas eletrônicas são os elétrons de valência, e são eles que vão fazer as ligações químicas. Não faz muito sentido se essas outras camadas aqui já estão preenchidas e já estão estáveis a ponto de uma camada seguinte ser preenchida com elétrons. Não faz sentido que os elétrons dessas camadas internas participem de ligações químicas, né? Então, são os elétrons externos, são os elétrons de valência que formam as ligações químicas. E nós temos um tipo de representação para esses elétrons de valência que é chamada de notação de Lewis. Nessa notação de Lewis, o que nós temos é a representação desses elétrons de valência em torno do símbolo do elemento químico. Então, quando nós olhamos aqui na tabela periódica, por exemplo, o lítio. O lítio é um elemento que está na família 1A e tem duas camadas eletrônicas, por isso ele está aqui posicionado no segundo período da tabela periódica. Então, vamos pensar aqui as duas camadas eletrônicas. Se ele está na família 1A, é que a última camada eletrônica dele tem elétron somente no subnível S. E tem quanto no subnível S? Tem um elétron no subnível S. Se nós fizermos a distribuição eletrônica dele aqui, né? O lítio é um átomo que tem número atômico 3, portanto, ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Quando fazemos a distribuição eletrônica, temos 2 elétrons aqui, sobra um elétron para ocupar aqui o próximo subnível, que é o 2s. Então, nós temos aqui 2 elétrons na primeira camada e 1 elétron na segunda camada. Para a notação de Lewis, como é que nós vamos representar o lítio? Símbolo do elemento químico, mais um pontinho para representar esse elétron aqui da última camada. Pode ser pontinho, pode ser xizinho, pode ser estrelinha, pode ser, sei lá, quadradinho,
triangulinho, do jeito que você quiser. É um símbolo que representa esse elétron, né? Normalmente é usado pontinho ou estrelinha. Para qualquer elemento aqui da família 1A, a carinha vai ser essa daqui. E se for o sódio? Também. Se for o potássio? Também. Se for o rubídio? Também. Por quê? Porque todos eles têm um elétron na última camada. Se for para o berílio, ele tem 2 elétrons na última camada. O magnésio? Também. O cálcio? Também. O alumínio? Elemento da família 3A. Isso quer dizer que a distribuição eletrônica dele termina em S ou P. E se ele está na 3A, quer dizer que ele tem 3 elétrons na última camada. Então, nós representamos assim, tá? Então, essa é a notação de Lewis, em que nós representamos os átomos somente com seus elétrons de valência, que são os elétrons que fazem parte da ligação química propriamente dita. Dito isso, vamos lá para a nossa primeira ligação, que é a ligação do tipo iônica. Bom, se é uma ligação iônica, nós temos como obrigatoriedade a presença de íons. E o que são íons? São átomos que perderam ou ganharam elétrons. Se o elemento perde elétron, ele fica com carga positiva e passa a ser chamado cátion. Se o elemento ganha elétron, ele fica com carga negativa e passa a ser chamado ânion. Então, nós temos na ligação iônica a presença de cátions e de ânions. Larissa, eu não entendo por que o bendito do átomo perde elétron e fica positivo. Então, vamos lá. Vou novamente no sódio. Adoro sódio. O sódio tem número atômico 11. O número atômico indica a quantidade de prótons. O que são os prótons? São as cargas positivas. Os prótons são as subpartículas que estão lá no núcleo. Ele tem, então, 11 cargas positivas. E no seu estado fundamental, que significa que ele está no estado neutro. Então, se ele é neutro, ele não é nem positivo nem negativo, né? Ele tem também a mesma quantidade de elétrons. Por isso que a gente usa na distribuição eletrônica a quantidade de prótons. Porque nós estamos partindo do princípio que a quantidade de prótons é a mesma de elétrons. Os elétrons são cargas negativas. E no estado fundamental, ele também tem 11 elétrons. Bom, aí vamos lá entender por que o átomo que perde elétron fica positivo. Lá na distribuição eletrônica do sódio, o que nós temos? Vou fazer aqui em cima, ó. 1S, 2S, 3S, 4S, 2P, 3P, 4P, 3D, 4D. Só isso aqui vai dar. Fazendo a distribuição eletrônica, então, dos 11 elétrons que ele tem, nós temos 2, 4, com 6, 10, para 11 falta 1, que está aqui. Cabe 2 elétrons, mas ele só tem 1 para ocupar esse espaço. Pois muito bem. O que nós temos aqui, então? Que o sódio tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 1 elétron na terceira camada. Tá aqui? 1 elétron na terceira camada. Então, me diz você aí, sabendo que os átomos perdem e ganham elétrons para ficar com configuração de gás nobre, e a configuração de gás nobre são 8 elétrons de valência, essa aqui é a última camada do sódio, é a camada de valência. Para ele ter 8 elétrons de valência aqui, é mais fácil ele perder esse 1 elétron ou ele ganhar 7 elétrons. É mais fácil ele perder 1 elétron do que ganhar 7, né? Para ficar com essa configuração de gás nobre. Bom, quando ele perde esse 1 elétron, qual que é a matemática aqui? Ele continua. Eu vou só colocar aqui o do sódio no estado neutro. Ele tem 11 prótons e 11 elétrons, tá? Carga final
0, porque para cada positiva nós temos uma negativa. Mas pro sódio que perdeu esse último elétron, ele continua com os 11 prótons no núcleo, porque nós não mexemos no núcleo. Núcleo, a quantidade de prótons é o que caracteriza o elemento químico, e nisso a gente não mexe. Mas ele passou a ficar com 10 elétrons. Qual que é a carga final aqui? O que é que está sobrando aqui? Está sobrando uma carga positiva. Por isso que o átomo que perde elétron fica com carga positiva. Esse positivo não é de soma. Não é de soma da matemática, da equação matemática. É um positivo de carga elétrica. Por que ele fica com carga elétrica positiva? Porque ele perdeu carga elétrica negativa. E a única coisa que a gente consegue mexer no átomo, em termos dessas ligações aqui, né, gente, é em quantidade de elétrons. Então, a carga dele fica sendo sódio mais 1. E aí, então, ele passa a ser chamado de cátion sódio. Ok? Entendido essa parte? E da mesma forma, a gente tem para compreensão por um elemento que ganha elétrons. Por exemplo, cloro. Maravilhoso. O cloro é um elemento que tem número atômico 17. Aonde aqui? Número atômico 17. Isso quer dizer que no estado neutro ele tem 17 prótons e 17 elétrons, carga final 0. Elemento neutro, átomo neutro. Mas quando a gente faz a distribuição eletrônica dele aqui no diagrama, aproveitando aqui o diagrama do sódio, o que nós temos? 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Para 17 falta 5. Ah, Larissa, mas no P cabe 6. Tudo bem, mas ele só tem 5. Essa distribuição aqui me mostra o quê? Olha, o cloro tem na primeira camada 2 elétrons, na segunda camada 8 elétrons e na terceira camada ele tem 7. Mesma pergunta que eu fiz para o sódio. É mais vantagem para o cloro, para ficar com configuração de gás nobre, perder esses 7 elétrons ou ganhar um elétron? Eu acho que todo mundo concorda que é mais vantagem para ele ganhar esse 1 elétron. Quando ele ganha esse 1 elétron, ele fica com 8 elétrons de valência e fica então com configuração de gás nobre. Voltando aqui para a gente entender esse ganhar elétrons, quando ele ganha elétrons, a quantidade de prótons dele não muda. Lembrando lá que a gente não muda a quantidade de prótons. Prótons estão no núcleo e isso é definitivo. Mas daí ele ganhou um elétron. Ele passa a ficar com 18 elétrons. Carga final. Tá sobrando uma carga negativa. Então, quando ganha elétron, ele tem como sobra carga negativa, carga elétrica. Então, esse menos não é de subtração. Esse menos é de carga elétrica, assim como esse mais não é de soma, é de carga elétrica. Então, aqui nós passamos a ter o ânion cloro. E agora, juntando tudo isso, a gente tem como montar essa ligação iônica. Vejamos aqui, a ligação iônica tem que acontecer entre um elemento que perde e um elemento que ganha, porque se um átomo perde elétron, alguém tem que ganhar, tá? Esse elétron ele não se perde assim na vida, no mundo, ele tem que ir para um outro átomo que precise recebê-lo. Se essa ligação iônica acontece entre átomos que perdem e entre átomos que ganham elétrons, nós podemos avançar um pouco mais no conceito. Quais são os átomos que perdem elétrons? Os metais são os elementos que perdem elétrons. Então, sempre que nós estivermos falando de ligação iônica, nós vamos ter a presença de um metal, porque esses elementos metálicos perdem elétrons. Vou colocar aqui que eles formam cátions. E a presença de ametais, que são os elementos que recebem elétrons para poder ficar estáveis, tá? Então, nós teremos a presença de cátions, e cátions são provenientes dos metais, e a presença dos ânions, que vem dos ametais. Então, nós temos
esse grupo aqui, esse grande grupo amarelo aqui, se ligando com esse grupo verdinho aqui. O que nós tínhamos lá no sódio? 3 camadas eletrônicas, com 2, 8 e 1 elétron. Esse 1 elétron aqui. E aí nós temos o cloro, com 2, 8 e 7 elétrons. O sódio perde esse 1 elétron, porque para ele é muito mais fácil perder esse elétron, essa camada deixa de existir, e ele fica com essa segunda camada com 8 elétrons, que passa a ser a sua camada de valência, e tem configuração de gás nobre, né? Esse 1 elétron dele, então, sai, só que sai para um outro átomo. E que outro átomo vai ser esse? Pode ser um cloro, não necessariamente, mas pode ser, né, pessoal? Pode ser um cloro. Aí esse cloro recebe esse elétron e passa, então, a ter 8 elétrons de valência. Então, perceba que para essa junção acontecer, para essa doação e essa recepção acontecerem, eles têm que estar próximos, né? Essa recepção, essa transição acontece, esse sódio aqui passa a ter carga positiva e o cloro passa a ter carga positiva. Cargas opostas se atraem, e aí então nós temos a formação do cloreto de sódio. Então, a ligação que aconteceu entre aqui foi uma ligação do tipo iônica, porque pressupõe a existência de íons, um cátion e um ânion. Pode ter mais de um cátion, pode ter mais de um ânion, tá? Mas pressupõe a existência de cátions e de ânions, tá? Então, ligação iônica é uma ligação muito forte, no sentido de força mesmo, devido à atração eletrostática que acontece entre os átomos que participam dessa interação. Esses átomos, né, os metais e os ametais, perdem e ganham elétrons para ficar mais estáveis, para ficar no seu menor estado energético, porque essa quantidade de elétrons de valência, que não é exatamente semelhante ao do gás nobre, dá uma característica instável para eles. Então, por isso eles estão sempre procurando fazer ligações. Um outro tipo de ligação química é a ligação covalente. A ligação covalente é uma ligação que pressupõe o compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons, tá? Se há o compartilhamento de elétrons, é porque os átomos que participam dessa ligação precisam receber elétrons. Diferente lá da iônica, que um precisa doar e o outro precisa receber, na covalente, os dois átomos da ligação recebem elétrons. De que forma que isso acontece, então? Primeiro, átomos que precisam receber elétrons são os ametais. São esses caras aqui, ó. Por quê? Esses daqui, eles não precisam receber. Pelo contrário, eles precisam perder elétrons para ficarem estáveis. Quem precisa receber elétron para ficar estável são os ametais. Então, é uma ligação que acontece entre ametais. Vamos pensar aqui, então, por exemplo, no flúor. O flúor é um elemento que tem 7 elétrons de valência. Aqui ele me mostra número atômico 9. Fazendo a distribuição eletrônica dele aqui, rapidinho, só para a gente enxergar isso, o que nós temos? 2 elétrons, mais 2, 4, mais 6, 10. Mas então aqui não pode ser 6, aqui tem que ser 5, né? 2 mais 2, 4, mais 5, 9, que é a quantidade de prótons e elétrons que ele tem. Pela distribuição, eu sei que ele tem 2 elétrons na primeira camada e 7 elétrons na segunda camada. Mesma perguntinha que eu fiz na ligação iônica. Para esse cara aqui, é mais fácil ele perder 7 elétrons ou ele ganhar 1 elétron? Se ele perde os 7 elétrons aqui, ele fica com uma única camada eletrônica, com 2 elétrons, aí ele ficaria com configuração eletrônica do hélio. Mas, né, considerando que ele tem uma outra segunda camada praticamente cheia,
que seria mais viável energeticamente falando, né? Perder 7 elétrons ou ganhar um elétron? Bom, concordamos, penso eu, que ganhar um elétron é muito mais vantagem para esse elemento. Tá, aí vamos pensar num segundo átomo de flúor. Vou chamar esse aqui de F1 e esse de F2, tá? Um flúor. Bom, é outro flúor, ele tem a mesma distribuição eletrônica, né? 2 e 7. A ideia para ele é a mesma, é ganhar um elétron. Aí nós temos aqui, então, 7 elétrons nessa segunda camada. Vou desenhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São elétrons, tá, gente? No outro aqui também, um elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, esses dois átomos precisam ganhar elétrons. Só que um não pode doar para o outro, não tem mais ninguém, né? Eles têm que resolver a vida deles aqui entre os dois. Esse flúor não abre mão dos elétrons dele, assim como esse também não abre. O que eles vão fazer? Eles vão emprestar, eles vão compartilhar um par eletrônico. O flúor 1 tem os 2 elétrons da primeira camada, os 7 elétrons da segunda camada e mais um elétron compartilhado com o segundo flúor. E a mesma interpretação a gente faz para esse flúor. Ele é um átomo que tem 7 elétrons de valência e compartilha um elétron com o flúor 1. Problema resolvido. Imagina você com o seu irmão. Não tem dinheiro para comprar as mesmas roupas para todo mundo, mas vocês vestem parecido, né? Então você tem as suas roupas, mas você tem também as roupas que seu irmão pode te emprestar. Resolve o problema. Imagina você na sala de aula. Você tem a caneta azul, a vermelha, o lápis, mas aí você perdeu a borracha. E o seu colega tem a borracha, mas não tem a caneta vermelha. Vocês dois precisam sentar perto. Porque aí, um empresta a borracha e o outro empresta a caneta vermelha, né? Vocês precisam se juntar para que essa energia seja baixa, né? Essa energia de compartilhamento seja baixa. Imagina, não dá para você ficar dividindo borracha e caneta, seja lá o que for com seu colega, se você senta na frente e seu colega senta atrás. Vocês vão passar a aula inteira jogando material um para o outro. Não vai dar certo, né? Então, vocês vão sentar perto para poder facilitar esse compartilhamento. Você resolve seu problema com a falta de borracha e seu colega resolve o problema dele com a falta da caneta vermelha. Olha só que maravilhoso, tá? Então, a ligação covalente vai acontecer entre elementos que precisam receber elétrons. E quem recebe elétrons são os ametais. Então, os ametais recebem elétrons e o hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio também é um ametal e é um elemento que tende a receber elétrons. Por quê? Porque o hidrogênio, o sonho dele é ficar com configuração do gás nobre hélio. Lembrando que o hidrogênio só tem um próton e um elétron, enquanto o gás nobre hélio tem 2. Então, o hidrogênio, fazendo aqui a distribuição eletrônica, o único elétron que ele tem ocupa aqui o subnível 1s1. O hélio, por sua vez, só tem 2 elétrons, mas os 2 únicos elétrons que ele tem preenche o subnível S. Então, essa primeira camada fica completa e ele fica altamente estável dessa forma. Então, o hidrogênio tem a tendência a adquirir um elétron, porque assim ele ficaria com 2 e adquiriria configuração eletrônica do gás nobre hélio. Com o hidrogênio fazendo parte desse grupo, nós temos então a formação de algumas substâncias, como por exemplo a água. A molequinha de água é formada então por 2 hidrogênios e um oxigênio. O oxigênio é um elemento da família 6A. Isso quer dizer que ele tem 6 elétrons de valência. Dica, pessoal. Elementos da família 1A, 1 elétron de valência. 2A, 2 elétrons de valência. 3A, 3 de valência. 4A, 4 de valência. 5A, 5 de valência. 6A, 6 elétrons de valência. 7A, 7 elétrons de valência. Gases nobres, 8 elétrons de valência. O oxigênio, família 6A, 6 elétrons de valência. Por isso que eu gosto da nomenclatura de A e B.
né? Porque ele já me diz aqui, ó, 6 elétrons de valência. Representando esses elétrons de valência aqui, na notação de Lewis, ficaria assim. Aí eu tenho hidrogênio e cada elétronzinho do hidrogênio, né? O oxigênio tem 6 elétrons de valência, o hidrogênio só tem um elétron, sozinho. E o que vai acontecer então? Tanto o hidrogênio tem tendência a receber elétrons, porque o sonho dele é ficar com configuração do hélio, e o oxigênio também tem tendência a receber 2 elétrons, certo? Porque o oxigênio ele tem 6 elétrons de valência, então para ele é mais fácil receber 2 elétrons. Então o que vai acontecer? Um hidrogênio vai fazer uma ligação covalente com o oxigênio. Esse hidrogênio aqui está resolvido. Ele tem o elétron dele mais um elétron emprestado. Pronto, configuração de gás nobre hélio. O oxigênio está quase resolvido, porque ele tem os 6 elétrons de valência mais um emprestado, 7. Mas se ele estabelece aqui uma outra ligação covalente com o segundo hidrogênio, ele passa a ter então os 2 elétrons de valência que faltava para ele. Então, ele tem os 6 dele, mais 2 emprestados, 8. E cada hidrogênio tem o seu, mais um emprestado, 2. E aí, então, molequinha de água formada por ligação covalente. Quando nós temos a ocorrência de ligações covalentes, nós dizemos que formou uma molécula. Compostos formados por ligações iônicas não são chamados de moléculas, são chamados de compostos ou compostos iônicos. Molécula é quando ocorre ligação covalente. Acaba que na prática do dia a dia a gente fala que é tudo molécula, tá? Mas é bom saber que existe uma diferença aí nessa nomenclatura. Então, para a gente fechar os tipos de ligações químicas, nós temos as ligações metálicas. Bom, as ligações metálicas, elas acontecem com átomos do grupo dos metais. Eles são átomos que tendem a ser grandes, né? Principalmente esses átomos aqui dos metais, os metais de transição. E tem uma grande quantidade de elétrons. Então, imaginando aqui uma sequência de átomos e lembrando que os metais tendem a doar elétrons, se ocorre uma situação em que você tem átomos de metais próximos uns dos outros, o fato de haver muitos elétrons em átomos que são grandes, você concorda que para o metal em si já é difícil, porque o metal é um elemento que tende a perder elétron, a estabilidade dele depende disso. E fora que o fato de o átomo ser grande, é muito difícil para o núcleo conseguir manter a atratividade desse elétron que está muito distante dele. Em decorrência disso, esses elétrons mais externos tendem a passar para outros átomos. A partir do momento que um átomo perde elétron, aqui gerou uma carga positiva. Esse átomo aqui, ele recebeu um elétron, ele gera uma carga negativa. E, consequentemente, ele, como não é uma característica do metal receber esse elétron, ele vai passar esse elétron. E aí isso vai gerando uma carga variável entre os átomos e os elétrons vão passando, porque a atratividade do núcleo para esses elétrons que estão muito externos é difícil, mais ou menos contra a natureza dele, digamos assim. Então, esses elétrons vão passando de um átomo para o outro. Por isso que os metais são ótimos condutores de energia. Essa condução de energia nada mais é do que a condução dos elétrons, são os elétrons passando de um átomo para o outro, justamente por essa dificuldade de manter os elétrons nesse átomo, porque ele é um átomo grande, ele é um átomo que tem muitos elétrons, tá? Então, os elétrons, eles ficam meio que soltos, né? Como se fosse um mar de elétrons. Nós temos esses elétrons soltos com uma livre movimentação por todo o metal. E isso, então, é o que caracteriza essa alta condutibilidade térmica e elétrica. Então, característica dos metais com cara de metais, mesmo que a gente conhece, né? Dos outros metais também, aqui falando do sódio, do potássio, mas é que isso aqui é muito visível pra gente com os metais como zinco, cobre, alumínio, ferro, né? Isso aqui é o que a gente
consegue ver no dia a dia a presença da condutibilidade térmica e elétrica. Beleza, pessoal? Então, isso aqui foi uma aulinha de ligações químicas. Falamos sobre iônica, covalente e metálica. Iônica depende da presença de íons, como o próprio nome diz. Então, nós temos aqui a presença de metais e ametais. A covalente acontece entre ametais e a metálica acontece entre metais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com os coleguinhas para todo mundo conseguir aprender isso. Beijo para vocês e até a próxima.